A questão nos fala que dois corpos em movimento, um A e outro B, se desloca conforme descrito nesse gráfico. Esse é um gráfico velocidade por tempo e esses corpos estão variando as suas velocidades de forma linear com o tempo. Isso é característico de um movimento uniformemente variado, ou seja, ambos os corpos vão ter acelerações também. Além disso, na questão também foi dito que em um determinado momento, no momento inicial, os corpos estavam emparelhados, ou seja, eles estavam um ao lado do outro. Então, nós vamos denominar esse marco como a posição zero, antes desses corpos começarem a se movimentar. Pelo gráfico, nós conseguimos ver que a velocidade inicial do corpo A, ela é 1. Ou seja, ela é positiva, por isso eu indiquei aqui que a velocidade inicial dele está para o sentido positivo do eixo x. Já a velocidade inicial do corpo B, ela é menos 2. Então, o corpo B ele vai se movimentar no sentido oposto ao corpo A. E aqui, por convenção, eu coloquei que ele vai se mover para o sentido negativo de x, já que o corpo A está se movendo para o sentido positivo do x. Essa é a situação inicial. E ele quer, na verdade, que a gente ache a distância entre esses corpos quando eles chegam ao tempo igual a 9 segundos. Essa situação final vai ser semelhante ao que está desenhado, esboçado aqui, em que o corpo A ele vai ter se deslocado no sentido positivo do x e vai ter chegado numa marca, numa posição, XA, e o corpo B, como ele já tem a velocidade negativa e ele continua aumentando a sua velocidade no sentido negativo, ele não vai inverter o seu sentido, ele vai continuar indo para o sentido negativo do eixo x. Então, o corpo B ele vai estar depois do marco zero, que a gente tinha definido aqui no início, e vai estar em alguma parte aqui desta parte negativa, que eu chamei de xb. E o que o enunciado quer é a distância entre eles, ou seja, essa distância aqui esboçada, certo? Então, para a gente conseguir descobrir essa distância, nós precisamos extrair algumas informações do gráfico, pois não foi dada no enunciado. A primeira coisa que nós precisamos descobrir, quais são essas velocidades iniciais. Pelo gráfico, o corpo A, ele partiu no tempo 0 segundos com uma velocidade inicial de 1 metro por segundo. Então, a velocidade inicial do corpo A é 1 metro segundo no tempo igual a 0 segundos. Já o corpo B, ele ficou parado durante 1, 2, 3, até 5 segundos. Durante 5 segundos, ele não apresentou velocidade, então ele ficou parado. Mas, a partir do tempo igual a 5 segundos, ele começou a se mover com uma velocidade de menos 2 metros por segundo, ou seja, no sentido oposto ao sentido de A, e no tempo igual a 5 segundos. Então, a gente tem essas velocidades iniciais. Já as acelerações, a gente obtém pela tangente dessas retas, ou seja, o coeficiente angular dessas retas. Aqui eu mostrei como que isso é possível, o porquê disso, Porque vamos supor que eu tenho uma reta arbitrária. Vamos supor que seja uma reta qualquer. Eu tenho que a tangente de θ, ela não é igual a ΔV sobre ΔT? Então, a aceleração, ela também é igual a ΔV sobre ΔT. Então, eu posso falar que a aceleração de um movimento cuja velocidade varia linearmente com o tempo é igual à tangente desse ângulo aqui, ou seja, é igual ao coeficiente angular desta reta. Disso, vamos voltar agora aqui e analisar o ângulo de cada corpo. No corpo A, no enunciado foi dito que ele faz um ângulo de 37 graus com o eixo vertical, Então, na horizontal, esse ângulo é igual a 53 graus. Então, a aceleração do corpo A vai ser igual a tangente de 53, que é igual a 1,3 metros por segundo quadrados. Já o corpo B, ele está com a reta no sentido decrescente.
Então, o ângulo o coeficiente angular dele, né, na verdade, é o ângulo que ele forma com a horizontal e o seu prolongamento, né, já que é uma reta decrescente. Se aqui eu tenho 37 graus, o prolongamento da reta ao todo dá 180 graus. 180 menos 37, né, para eu descobrir o valor desse ângulo que faz com a horizontal, vai ser 180 menos 37, que dá 143 graus. Então, o coeficiente angular da reta da velocidade do corpo B é 143 graus Celsius. Desculpa, 143 graus. Então, a aceleração do corpo B vai ser a tangente de 143 graus, que é igual a menos 0,75 metros por segundo quadrado. Legal, agora que eu tenho a velocidade inicial de cada corpo e a aceleração deles, eu posso montar a equação horária da posição deles, porque aí eu vou conseguir determinar a posição de cada um em função do tempo. E a equação horária de um movimento uniformemente variado é essa daqui. Posição final é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1,5 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Agora vamos pegar os valores que a gente já tem, substituir nessa equação para descobrir a posição de cada corpo. Vamos começar pelo corpo A, né? A posição do corpo A, eu coloquei XA, porque aqui eu tinha colocado XA. Então, a posição do corpo A em função do tempo seria... a posição inicial dele nós temos que é 0, então eu já nem coloquei aqui, mas é 0, porque ele partiu do ponto 0 que a gente arbitrou aqui para começar a descrever o movimento. Mas a velocidade inicial do corpo A, a velocidade inicial dele encontramos aqui que é 1 metro por segundo, então vai ser 1 vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração dele, vezes o tempo ao quadrado. Então, a gente tem que a posição do A em função do tempo é t mais 0,65t ao quadrado. De forma análoga, a gente faz para o corpo B. A posição dele inicial é 0, a velocidade inicial dele é menos 2, menos 1,5, eu já coloquei o menos por conta do sinal da aceleração dele aqui, tudo bem? Então, vai ser menos 1,5 vezes 0,75t ao quadrado, que dá essa equação horária aqui. Então, eu quero saber a distância entre esses corpos depois de 9 segundos que começou o movimento. Então, o D ele vai ser igual à posição do A 9 segundos após, porque o A... a partir do momento 0, do tempo igual a 0, ele começou a se mover, né? Então, ele vai estar se deslocando 9 segundos. Já o corpo B, ele ficou 5 segundos parado. Então, eu não vou contabilizar esse tempo, porque ele não ficou em movimento durante esse tempo. Eu vou contabilizar apenas o tempo em que ele começou o seu movimento, que foi no tempo igual a 5. A partir do tempo do marco 5 segundos, ele começou a se mover. Então, se eu quero ficar no marco igual a 9 segundos, eu vou fazer 9 menos 5, ou seja, a posição do B depois que ele andou por 4 segundos. Isso devido a esse tempo que ele ficou parado inicialmente. E aí eu substituo os valores 9 na equação da posição A e os valores 4 na equação da posição B. Disso, você resolvendo as contas, você encontra que a distância entre eles depois desse tempo é 67 metros.